Bom, pessoal, meu bairro na TV aqui da Vila Industrial, bairro que nós vamos mostrar em duas edições. Esta aqui é a primeira, nós estamos na Avenida João Jorge. O bairro fica na zona central de Campinas, olha aí no mapinha. A Vila Industrial surgiu como um bairro proletário no final do século XIX. Está diretamente associada à instalação das companhias de estrada de ferro paulista e mogiana. Pois é, a vila marcou o surgimento do primeiro bairro de trabalhadores da cidade. Conhecemos o Sinésio, que nasceu na vila e contou algumas histórias do bairro. Ele morou na rua Barão de Montemor. Muitas recordações. Realmente foi nessa esquina que eu nasci. Aqui é 24 de maio e Barão de Montemor. E as recordações são imensas, né? Porque eu passei minha infância brincando nessas ruas, nos becos, né? E na época todo mundo era na rua, né? Não é como hoje que a molecada está mais enclausurada, né? Apartamentos e tal. Nós vivíamos na rua. A festa mais gostosa que a gente tinha era de quinta-feira, hoje aliás, né? De quinta-feira, que aqui na rua 24 de maio tinha feira. A feira era imensa aqui na 24 de maio. Ela começava lá na Alferes Raimundo e ia até perto da igreja lá, era imensa a feira. E a grande diversão era passear pela feira, vendo as coisas bonitas e tal, mas o mais gostoso era no fim da feira. No fim da feira vinha o pessoal da prefeitura para lavar a rua. E vinha com um caminhão-pipa, com aqueles guichos poderosos, sabe? Aqueles guichos fortes. E nossa diversão era provocar. E ele sabia disso, né? Provocar o funcionário que estava fazendo a limpeza na rua para ele esguichar em cima da gente e jogar o esguicho em cima de nós. Era a grande diversão. Toda quinta-feira, depois do final da feira, na limpeza da feira, era tomar banho de esguicho do caminhão-pipa aqui na Vila Industrial. Bom, você, né, Sinésio, viu o comecinho aí da Vila Industrial e tudo mais. Por exemplo, agora você está embaixo de uma árvore. Tinha muitas árvores. Como que era assim a Vila Industrial antigamente? Essas árvores aqui não existiam na minha infância. Não tinha. Principalmente essas três aqui. Aquela outra já tinha. Mas essas três aqui não. Antigamente, lá no começo, né, lá no começo de Campinas, a Vila Industrial era um cafezal. E antes de ser um cafezal, era um canavial. Era uma produção de cana. Depois, quando surgiu a produção cafeeira, né, se tornou um grande cafezal. E a cidade de Campinas era uma das maiores produtoras agrícolas da província de São Paulo, né? Então a Vila Industrial era isso. Ela se transformou num bairro quando chegou o quê? A ferrovia. A ferrovia antes vinha de Santos até Jundiaí e a gente tinha que levar toda a produção cafeeira da cidade em lombo de mula até Jundiaí para despachar para o Porto de Santos e exportar. Aí houve uma discussão muito forte com a São Paulo Railroad, acho que era o nome da empresa, São Paulo Railroad, que nós queríamos trazer, os campineiros, né? Eu ainda não estava nascido, graças a Deus, porque não era uma múmia agora, trazer a ferrovia até aqui. E o pessoal da São Paulo Railroad não topou, não queria. Então os empresários aqui da cidade se cotizaram e montaram a Companhia Paulista de Estrada de Ferro e trouxeram para cá o prolongamento dessa Santo Jundiaí, que era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E aí sim, aí começa a formar o bairro dos operários. Foi o primeiro bairro operário da cidade, por isso o nome Vila Industrial. E aqui havia 3 curtumes. Além dos 3 curtumes, por que os curtumes ficavam aqui na Vila Industrial? A Vila Industrial era um lugar onde a cidade, é até meio chato falar isso, mas é verdade, é onde a cidade não queria, tinha todas as coisas que a cidade não queria ver e mostrar. Então, por exemplo, por quê? Aqui embaixo, lá na rua Francisco de Assis Pupo, tinha um matadouro, na Lauro Sodré, tinha um matadouro, e aquilo era terrível, né? O matadouro, aliás, era um prédio maravilhoso, lindo, maravilhoso. E era um matadouro ali. E aí nós tínhamos então no próprio bairro 3 curtumes.
o Curtume Cantúzio, que ainda hoje está lá, a fachada dele ainda existe, é tombado pelo patrimônio histórico e cultural. Na frente do Curtume Cantúzio tinha o Curtume Firmino Costa. Esse já está bem destruidão e ainda não foi tombado, mas está bem deteriorado. E tinha outro que era a Curtidora Campineira, que na verdade, no fundo, além de ser uma curtidora dos couros, né, do matadouro, ela também era uma fábrica de sapatos, que era aqui perto, subindo aqui, seguindo a 24 de maio, ali perto da 7 de setembro, era a Curtidora Campineira. Eram 3 curtumes que nós tínhamos aqui na vila. Bom, entre as décadas de 1940 e 1970, as ruas da Vila Industrial serviram como cenário para uma das mais tradicionais agremiações do Carnaval Campineiro, o bloco Nem Sangue Nem Areia. O meu pai foi um dos fundadores, em 1948, né, que foi fundado o Nem Sangue Nem Areia. E eu, como era pequenininho, né, saía desde 1 ano de idade. Oi, tudo bom? Oi, firme? E você, tá bom? Tudo bem? Tudo em paz? Tudo. Estamos falando da vila aqui, ó. Tô vendo. Não tem coisa melhor. Vamos fazer a vila, ó, pra cima. Se Deus quiser. Bom, antes de você falar sobre o bloco, essas coisas não tem preço, né? Conhece todo mundo no bairro e tudo mais. É uma delícia passear pela... Eu tenho meu umbigo, como nós dissemos, aqui na Vila Industrial. Não, eu percebi que você ficou super feliz, não é? Nossa, é a hora que vocês falaram que vão fazer. Não, de encontrar o pessoal aqui. Sim, encontrar gente de longa data, né? Eu frequento, aliás, até hoje, aqui a igreja São José, que é a igreja da vila, e não é à toa que é São José. Como era um bairro operário, e São José era operário, era um marceneiro, né? E aqui nós tínhamos na Vila Industrial mas centenas de marceneiros. E nós vamos mostrar a igreja São José na segunda edição aqui da Vila Industrial. Que é outro prédio tombado da Vila Industrial, é a igreja São José. São José por conta dos operários. Quando, em 1872, a ferrovia paulista, a Companhia Paulista chegou aqui. Mas ela chegou mais ali na Francisco Teodoro, lá perto do Teatro Castro Mendes. Ali era o foco, onde é a Estação Cultura hoje, ali era a estação da Paulista. Para o lado de cá do pátio ferroviário, em 1874, 2 anos depois, foi fundada a Companhia Mogiana. E a Mogiana por quê? Porque saía de Campinas e passava por Mogi Guaçu, Mogi Mirim e ia lá para os lados de Minas Gerais. Bom, então vamos lá, voltando a falar sobre o bloco Nem Sangue Nem Areia, Sinésio. Você falou que seu pai foi um dos fundadores. Foi. E foram 4 fundadores do Nem Sangue Nem Areia. Então era meu pai, que era conhecido como Zucão, né? O nome dele era Sinésio também, mas era Zucão, ninguém conhecia ele como Sinésio, era Zucão, Mané e Tulé, que eram 2 irmãos, e Oswaldo Bottcher. Na verdade, o Oswaldo Bottcher foi o grande idealizador do bloco. E ele morava ali, naquela esquina ali, ó, daquele outro lado lá, Oswaldo Bottcher. E como é que a gente montava o bloco? O bloco era montado, tinha boi, tinha cavalinho, um pouquinho diferente do que é hoje o Nem Sangue Nem Areia. Mas ele era muito mais tradicional, tinha bicicletas enfeitadas, tinha os bois, os cavalinhos, e eram feitos com ferro e pano, né? E quem fazia o ferro era meu pai, e quem fazia a cobertura com pano, minha mãe. E aqui, onde hoje está bem mudado o prédio, né? Mas era a nossa casa, e ao lado de baixo, aqui na Barão de Montemor, tinha a oficina serralheiro do meu pai era serralheiro, e ali ele montava os apetrechos todos do bloco. E o bloco se encontrava aqui, nessa esquina, Barão de Montemor com 24 de maio, formava aqui, ensaiava aqui, fazia uma batucada muito legal. E o desfile também naquela época, além de desfilar no centro da cidade, a gente subia a Conceição, subia a Conceição na contramão, né? Subia a Conceição e virava a Francisco Glicério também na contramão e desfilava no centro da cidade. Terminado o desfile no centro da cidade, todos os blocos, as escolas de samba, vinham aqui para a Vila Industrial, que tinha o carnaval aqui na vila. Esse é um patrimônio imaterial que nós temos na Vila Industrial também.
nós temos patrimônios aqui. Aqui é o bairro com a maior quantidade de prédios tombados que nós temos na cidade. Mas também temos esse patrimônio imaterial. Que patrimônio imaterial? Nós temos os carnavais, temos também a história da industrialização da cidade. Também é um patrimônio imaterial. Nós estamos falando dos curtumes, mas tinha fábrica de seda, tinha fábrica de elástico, tinha fábrica de sabão. Por isso era a Vila Industrial. Então, quando a Mogiana foi formada aqui em 1874, então todas essas casas aqui, que são chamados os becos, né, da Vila Industrial, as travessas, Travessa Manuel Dias, Travessa Manuel Freire, foram construídas para os trabalhadores. E era uma quantidade imensa de marceneiros, porque aqui do nosso lado tem a oficina dos vagões e carros da Mogiana. E consertar vagões e carros da Mogiana significa muita marcenaria. Né? Muita marcenaria. Porque é bastante, né, Sinésio? Oi? Bastante marcenaria. Bastante, né? Marcenaria. Então aqui nós tínhamos muito marceneiro e não é à toa que aí em 1921 é fundada a igreja São José aqui no bairro, boa, que era marceneiro. É verdade. O bloco hoje desfila, virou escola de samba. O bloco foi, depois nós mudamos um pouquinho mais para baixo aqui na Barão de Montemor, e depois nós mudamos para João Teodoro. Olha que coincidência fantástica. Os últimos anos da antiga fase do Nem Sangue Nem Areia foram lá na rua João Teodoro, guarda esse nome. João Teodoro, onde nós morávamos também. Formávamos ali, ensaiávamos ali e tal. E depois paramos, né? Acabou desmontando, o carnaval em Campinas perdeu um pouco o jeitão daquele carnaval de rua, aquele carnaval gostoso e tal. Parou. Aí, passado um tempo, já no século XXI, um pessoal da imprensa, da Unicamp, encabeçados pelo Helder Bittencourt, Helder Bittencourt, aí o Paulo Reda, o Roberto Cardinali, esses jornalistas e o pessoal ligado à Unicamp, pô, vamos retomar o Nem Sangue Nem Areia? Vamos. Vieram pedir para mim, imagina, eu não sou dono do Nem Sangue Nem Areia, isso é um patrimônio imaterial da Vila Industrial. Eu falei, gente, manda a bola para frente, pelo amor de Deus, isso a gente vai resgatar uma memória fantástica da Vila Industrial. E olha que interessante, onde foi retomado então o bloco Nem Sangue Nem Areia? Ele, na sua primeira etapa, na sua idade antiga, terminou a sua passagem aqui na rua João Teodoro e foi retomado aqui na Vila Industrial, na rua Francisco Teodoro. Ué, mas dois Teodoros? Sim, eles eram irmãos e foram os fundadores da imprensa em Campinas, com o jornal Aurora Campineira.